eu sou Mariana Oliveira e está começando Cidadania e Serviço Público. O programa de hoje começa com uma edição especial. Você vai conferir o ato solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em comemoração aos 65 anos da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a FESPESP. São mais de 6 décadas de existência. E, claro, há muita história de luta para ser contada e compartilhada. O evento aconteceu no dia 26 de junho e contou com a presença de grandes nomes do Legislativo. Acompanhe. Eu quero fazer da minha fala, um momento de lembranças e conscientização. Corria o ano de 1982, quando fui convidado para uma reunião no prédio João Mendes, do Tribunal de Justiça. Estava sendo organizada mais uma associação de servidores, a ACETEG, Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, que acabou sendo fundada no ano seguinte. Imediatamente tratamos de juntar associados, convencer os servidores a unir forças em torno da ACETEG. Pagariam uma pequena mensalidade e prometíamos que não estariam mais sozinhos, que seríamos muitos e unidos para lutar por melhorias de trabalho, de salários e, por que não, trabalhar para melhorar a justiça e para um Brasil melhor para todos. Vocês devem estar perguntando, mas é da FESPESP que nós estamos falando e o Gozzi começou falando da CETEG? Não estou errado, não. Fiquem tranquilos, até porque sei que cada uma das entidades aqui presente passou pelo mesmo processo da CETEG. Pois bem, instalada a minha entidade de base, fui eleito para o Conselho Deliberativo. Foi o momento da minha entrada nessa luta e logo de cara descobri que na sede da minha primeira entidade de classe, porque foi a primeira entidade que eu entrei quando vim para o serviço público, a AFPESP, se reuniam ordinariamente várias entidades. Era a nossa FESPESP, fundada sob a liderança de Luso Júnior, que infelizmente não conheci. E então, naquele momento, presidida pelo grande líder Wilson Ribeiro. Convenci minha entidade que também nós, entidade de primeiro grau, não podíamos ficar sozinhos na luta e nos juntamos à querida FESPESP. Então nos unimos a pessoas fantásticas, como o professor Torlone, Duarte Moreira aqui presente, queria uma salva de palmas também para o Duarte Moreira, Gaspar, que está aí na Assembleia, também uma salva de palmas para o Gaspar, sempre trabalhando conosco, Tutilo, também presente aqui, e foram tantos, muitos aqui presentes, se não fisicamente, espiritualmente. E nesse vai e vem, encontramos eu e o Júlio Bonafonte, também aqui presente, sempre na luta, um deputado, num dos nossos encontros lá no Guarujá, um deputado meio doido, chamado Arnaldo Faria de Sá, que lá numa palestra foi claro: vocês querem parar de perder direitos? Então, tirem a bunda da cadeira e vão à luta. Então, lá fomos nós, graças àquele puxão de orelha do deputado. Mas também a FESPESP, entidade de segundo grau, não podia se isolar, estar sozinha. E lá estava a CNSP, hoje presidida pelo Tutilo, a juntar todas as federações e entidades numa confederação nacional. E o grupo passava a discutir o serviço público e os servidores públicos do país. Nesse momento entrou na nossa vida também o deputado Gianazzi, e de forma definitiva, está em todas as nossas manifestações, como já coloquei. Agora, há 2 anos mais ou menos, mais uma forma de unir a todos em verdade, mais de 12 milhões de servidores no país, surge a Pública, nossa exclusiva central, unindo sindicatos e associações, através das confederações e federações. Enfim, todos virando um só. Olha que beleza.
Porque o que importa é que temos que mudar este país e só servidores comprometidos têm o remédio para tirar o Brasil da UTI, onde se encontra hoje. Bem, mas qual a razão de contar essa história toda? Simples. Só não somos ninguém. E quanto mais unidos, menos perda nessa luta para um Brasil cada vez melhor. Às vezes encontro um ou outro associado da minha entidade que me aborda dizendo: e aí, Gozzi, você tem que conseguir nossa reposição salarial. Como se fosse tão fácil assim eu catar o presidente pelo colarinho e obrigá-lo a dar a reposição salarial. E diz ainda: pago mensalidade para isso. Tenho a certeza que vocês das outras entidades também devem ter que responder esse tipo de pergunta, não é? A resposta é uma só. Sem a sua presença, sem a sua participação ativa, não adianta nem gastar com o pagamento da mensalidade. O maior valor é sua presença. Aliás, sua presença é a solução. Com nossas queridas entidades filiadas, acontece a mesma coisa. Por vezes, temos que reajustar valores e ouvir das entidades a dificuldade para que elas têm, já que seus filiados nem reposição salarial estão recebendo. Só podemos realizar bons resultados se tivermos verba disponível. Mas saibam que mais importante que isso é a participação ativa das entidades na federação. Em todas as reuniões e eventos e com seus representantes. Na sexta-feira, participando de um evento aqui, com a presença do deputado Gianazzi, o procurador de justiça, doutor Cossenso, aliás, foi um evento porque foi criada a data dos servidores do Ministério Público, que aliás estão aqui presentes também representando. Doutor Consenso lembrou aqui na plateia da nossa luta contra a reforma da Previdência, que o governador Covas encaminhou e que unidos derrotamos. Na época, ele já falava em 25% de contribuição do servidor para a Previdência. A FESPESP estava unida nessa luta e nós vencemos. Foi retirado o projeto. Reunimos aqui na Assembleia Legislativa, no pátio da Assembleia Legislativa, 50 mil servidores. Reunimos depois, na frente do Palácio do Governo, mais 30 mil servidores. E ganhamos a parada. Outro momento importante foi a formação da SP-Prev. A SP-Prev não deveria ter a participação de nenhum representante dos servidores. Mas a FESPESP aqui presente garantiu a participação dos servidores no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. E ainda efetivando os Lei 500 até aquela data. Até a fundação da Pública, nossa central, partiu da união e discussão da FESPESP. Portanto, venha para a FESPESP, cada um de vocês, cada uma dessas entidades, para construir a luta que servidores e serviço público esperam. Usando outra vez a colocação que o deputado Arnaldo falou lá no Guarujá, me perdoem, mas eu vou dizer: tirem a bunda da cadeira e venham para a luta. Obrigado. Que isso que o Gozzi falou é importante. Quando o número da gente é maior, a impressão que a gente causa é melhor. Então está faltando mais mobilização, mais participação. Tem muita gente que sabe reclamar e não sabe participar. Não adianta reclamar. Se a gente ficar no nosso grupinho de nós falando para nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum, não. Nós temos que cutucar as pessoas para elas poderem vir, participar, atuar. Não adianta dizer: a minha entidade tem 10 mil associados. Aí você vem 2 pessoas participar da reunião. Pô, não dá. Tem que ser pressão. Nós precisamos de gente para manipular, porque o governo tem a mídia a favor dele, o governo tem a imprensa a favor dele, o governo tem as grandes empresas a favor dele, tem os grandes bancos a favor, e todos os problemas do Brasil é a reforma da Previdência que vai resolver. Brincadeira! Quer dizer, toda a economia se conserta com a reforma da Previdência. É mentira, é enganação. Usam isso porque querem impedir
a continuidade da Previdência Pública e do jogo da privada. É isso que eles querem fazer. Essa história já vem lá de trás, desde o consenso de Washington e continua. E nós não estamos mobilizados para isso. Nós temos essa reforma da Previdência só não aconteceu como o governo queria, que ele queria ter aprovado no primeiro semestre e caminhava para isso, porque uns poucos nossos, alguns deles estão aqui entre vocês, conseguiram atrapalhar essa tramitação dessa reforma e aí o governo se enrolou nas próprias roubalheiras, nas corrupções que estão metidos. E isso acabou dando um certo fôlego para nós, atrasando essa reforma. Mas é permanente e constante essa luta. Então eu queria chamar a atenção e desafiar vocês, numa próxima reunião, uma reunião com saia cheia, porque se a gente conseguir alguma coisa, consegue-se para todo mundo. Mas, lamentavelmente, são alguns poucos que trabalham. Então, a gente tem que articular, cobrar, exigir e participar. E tenho certeza de que esse trabalho é extremamente importante. E tanto eu quanto a Janara estamos à disposição de vocês, independente da questão partidária. Nosso partido é o servidor é que nos interessa. E tenho certeza que, ao defender o servidor, nós não estamos defendendo nenhum de vocês. Estamos defendendo o serviço público. O serviço público é essencial, é fundamental, é valorizar o serviço público, é a oportunidade de valorizar cada um de vocês. Parabéns, grande luta, vamos em frente, sem desistir, teimosamente. Dizer que é um momento muito oportuno para que nós possamos fazer não só essa comemoração, mas também uma reflexão do momento em que estamos vivendo, de ataques aos servidores, que vem do governo federal, do governo estadual, e ao mesmo tempo o contraponto que é feito pela federação. A federação tem atuado muito na resistência, na luta contra as reformas da Previdência, reforma trabalhista, todas essas reformas do ajuste fiscal contra os servidores públicos no Brasil. E aqui em São Paulo, eu quero aqui testemunhar aqui a presença do GOSE, da Federação e de todos vocês, porque aqui eu conheço quase todos vocês, são rostos conhecidos por nós, que eu encontro nas manifestações, nas lutas, nas audiências públicas, nos seminários, nas greves dos servidores em geral do nosso Estado, tanto as entidades como vocês enquanto militantes desses movimentos, representando aqui cada segmento do funcionalismo público do Estado. Então, um momento de resistência, um momento de luta contra o ajuste fiscal, contra essa tentativa histórica no Brasil de criminalizar os servidores pela crise do Estado. Não é de hoje que isso vem acontecendo, mas também não é de hoje que a federação e que todos vocês estão fazendo essa resistência. Em São Paulo também, e em nível nacional, indo a Brasília, nas caravanas, pressionando os deputados, os senadores, participando das grandes mobilizações, da greve geral, enfim, de toda essa movimentação para barrar a retirada de direitos previdenciários, trabalhistas e sociais em curso hoje no Brasil. E a federação cumpre um papel importante nesse sentido. Mas hoje é um dia para a gente comemorar e, ao mesmo tempo, é um dia para que a gente possa refletir e carregar as nossas energias para fazer o combate. GOSE, parabéns pela luta de vocês, pela luta da federação e das entidades que compõem a federação, porque as entidades estão fazendo a luta em cada segmento. Vejo aqui as várias entidades do Ministério Público, da Defensoria, o pessoal da Educação, o pessoal do IANSP, enfim, a FEPESP aqui, o Duarte, enfim, todas as pessoas, a PAMPESP, que tem feito a luta em defesa das professoras aposentadas, enfim, todos os segmentos estão representados. A FEPESP, no judiciário, ela tem uma importância muito grande, em particular, né? Porque a gente sempre está buscando a unidade. E a unidade é uma palavra simples, mas muito difícil de ser conquistada, né? A unidade hoje é tão necessária para os trabalhadores, para o serviço público, como a própria vida. Se a gente não tiver unidade, a gente não conquista e não preserva nossos direitos. Então, a FEPESP tem esse papel porque ela unifica as entidades, né? Não só do judiciário, mas de outros setores do serviço público. E no judiciário, em particular, a gente sempre está com ela junto e
reunindo com o presidente do tribunal, fazendo os ofícios, fazendo as reuniões, as assembleias, com a participação dos trabalhadores, a FESPESP está sempre presente. Então, está de parabéns, continue com essa luta, continue com essa busca de unificação, né, dos trabalhadores, porque o momento que nós estamos vivendo hoje, acho que nunca passamos igual, né? Nunca eu vi na história eu sou funcionário público já aposentado, né? Mas há 30 anos no serviço público eu nunca vi uma situação que nós estamos passando hoje de perda de direitos, né? Que esse governo federal está agora, nesse momento, acelerando mais ainda, né? Tentando tirar direitos. A cada dia acontece uma coisa nova lá em termos de tirar direitos. O Gozzi mencionou hoje os oficiais de justiça, né? Que estão sendo atacados, né, no seu serviço, porque sofre um processo de terceirização clara, né? Então, o serviço do oficial de justiça, podendo ser terceirizado, não há mais contratação, não há mais concurso público, né? Então, é isso que o governo do Estado de São Paulo, junto com o tribunal, que aceita isso, de certa forma, de terceirizar o oficial de justiça e terceirizar todo o serviço público. Então, o projeto de terceirização, que já passou, que nós temos que revogar em Brasília, ele representa o fim do serviço público, porque com a combinação da terceirização com a PEC 55, que congela por 20 anos o aumento dos orçamentos, significa o quê? Que cada poder, cada secretaria não vai precisar mais fazer concurso público, porque ela vai procurar terceirizar, ela vai procurar contratar pessoas com um salário, 1/3 do salário do servidor público e precarizando totalmente o serviço público. Então, para nós, a terceirização significa a destruição total do serviço público. Diógenes, eu queria que você falasse um pouco para mim qual a importância da federação aqui no estado de São Paulo perante o serviço público, tendo em vista que a federação hoje completa 65 anos de história. A importância da Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo é a conquista das lutas levada a cabo nesses 65 anos de idade de existência da federação. Nós conseguimos muitas conquistas em todas as áreas, nos 3 poderes, no judiciário, no executivo, no legislativo, com os professores, com os servidores da justiça, no executivo, e é uma conquista que não para agora, com 65 anos. Ela continua, a federação é um exemplo, porque ela une os servidores públicos do Estado de São Paulo e luta por um serviço público de qualidade. O cidadão que está em casa, a cidadã que paga seus impostos, o servidor público, o que ele é? Ele é o Estado, ele que representa o Estado e ele executa o trabalho do Estado. Então a importância nesse sentido, de levar também um serviço público melhor de qualidade. A federação não luta só para benefício do servidor, mas da sociedade como um todo. Essa que é a importância da federação. A FESPESP ajuda todas as associações e durante todos esses anos ela tem unido os servidores do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Há reuniões mensais e outras reuniões extraordinárias onde se debate os assuntos momentosos do funcionalismo. Ultimamente, a gente tem tido grandes lutas e uma delas é a reforma da Previdência, onde todos trocam informações, debatem, veem argumentos e formas jurídicas de resolver essa situação difícil, porque todos nós, servidores e trabalhadores em geral, passam. Por exemplo, nós estivemos em Brasília no último mês de maio, quando houve aquele confronto com polícia e manifestantes, e a FESPESP estava lá presente, nós estávamos lá presente, e a FESPESP coordenou um movimento de servidores aqui de São Paulo para estarem lá. Então a FESPESP tem atuado de uma forma muito positiva na ajuda e na luta da defesa dos direitos dos servidores dos 3 poderes no Estado de São Paulo. A federação tem um papel fundamental na organização dos funcionários públicos, inclusive na área da educação.
O CAPESP, junto com a PAMPESP, que são filiadas à FESPESP, tem um trabalho acumulado na defesa do professor aposentado, na defesa de verbas para a educação e na defesa da saúde do professor, né? Daí a nossa atuação também na Comissão Consultiva Mista do IANSP, onde a federação também tem uma participação bem grande. Olha, eu conheço a federação, a FESPESP, desde os anos 90, quando a FALESP ingressou no seu quadro. É uma entidade de luta, vem desde a época do seu Wilson Ribeiro, hoje com o José Gozzi, e nós estamos aí. Toda vez que tem qualquer coisa contra o funcionalismo, a FESPESP está presente. E também lutando por novos direitos, por novos benefícios, o que está muito difícil hoje. A luta hoje é para não perder direitos. E estamos aí contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, a FESPESP junto. E eu tiro o chapéu, não estou de chapéu, mas tiro o chapéu para a FESPESP por esse trabalho nesses 65 anos. Bom, primeiro, me sinto feliz de ter feito parte da FESPESP durante tantos anos. Foram ao longo de 17 anos de dedicação à federação. E acho que a importância da FESPESP ela é relevante porque desde quando eu comecei a trabalhar nessa gestão que começou com o Gozzi lá no final dos anos 90, a federação ela sempre esteve próxima das questões, das causas do funcionalismo, né? E é uma luta difícil, a gente sabe que é uma luta inglória e acho que seria muito mais difícil se a gente não tivesse uma federação que pudesse congregar todas as associações para que a gente pudesse nos fortalecer em defesa de todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. Então está de parabéns a FESPESP pelos seus 65 anos e que venha mais 65 anos de luta, se Deus quiser. Bem, a FESPESP é uma entidade do funcionalismo público estadual de muita importância para os servidores. É um elo de comunicação que nós temos, e inclusive para reivindicar as nossas como se diz, qualidades e também a valorização do servidor público. É muito importante a entidade para nós. Por isso que nós participamos e nós cada vez mais estamos dispostos a contribuir e ajudar a diretoria que nós elegemos e que prestam serviços muito bom mesmo para o funcionalismo. A PAMPESP agradece sempre a felicidade de ter a FESPESP conosco, porque nós chegamos assim, como professor, sem entender muito das coisas, da política, como funcionar e tudo mais. E a FESPESP sempre tem estado ao nosso lado, nos orientando, encaminhando, abrindo portas, tanto quanto possível, né? Então, é uma amiga, e pai e mãe também, tudo junto. A PAMPESP tem sido uma grande mestra e principalmente amigo sempre leal. Olha, eu sinto-me muito feliz em poder falar da atuação da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, por alguns motivos. Um deles, eu fui secretário-geral por longos anos desta federação. Hoje sou apenas diretor. Contudo, esta federação, ela foi fundada e liderada por presidentes da Associação dos Funcionários Públicos. Foi o Luso Júnior e o Wilson Ribeiro que fundaram essa federação, essa FESPESP. E para nós da associação, nós sempre incentivamos os trabalhos da federação, de sua diretoria, tendo em vista que temos um verdadeiro líder associativo, que é o José Gozzi. Isso é para nós motivo assim, de muita alegria, porque o José Gozzi foi indicado lá atrás, há alguns anos, pelo presidente Wilson Ribeiro. E tem se mantido graças ao seu trabalho, graças à sua garra. Parabéns à FESPESP. Olha, hoje é um prazer muito grande, em nome da Confederação Nacional de Servidores Públicos, estar aqui
nesses 65 anos de muita luta, de muito trabalho da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. É importantíssima a atuação, mostrou isso nesse período. Existe uma ligação muito forte entre a FESPESP e a Confederação Nacional, principalmente no momento que nós estamos vivendo, em que o Brasil precisa de união. O Brasil precisa mostrar as coisas que estão acontecendo, precisa lutar e mostrar para a população que isso que está acontecendo, nós temos que mudar. Que isso que estão nos impingindo com corrupção, com mentiras, com coisas que envergonham o nosso país, nós temos que lutar para alterar tudo isso. E essa alteração vem através da FESPESP, vem através da Confederação, vem a união de todas as entidades que tem que mostrar para a população que a culpa dessa vergonha que nós estamos passando não é do servidor público, porque em cada ação e cada atividade que o Estado participa, tem a mão do servidor público. E, na verdade, o povo sempre culpa o servidor, quando, na verdade, é o governo que não coloca estrutura, o governo que não coloca condições para que haja um trabalho efetivo e participativo para atender melhor a nossa população. Bem, a FESPESP, nesse grande número de anos de trabalho, tem realizado em favor do servidor público, todas as entidades do servidor público, um grande trabalho na área da Previdência, uma luta para o recebimento do precatório. As entidades filiadas à FESPESP, elas têm realizado, tanto aqui em São Paulo como em Brasília, principalmente em Brasília, seja na Câmara, Senado e perante ao Supremo Tribunal Federal, uma luta para que o serviço público de qualidade, o servidor público seja respeitado. Então, a FESPESP está de parabéns, porque ela exerce exatamente a função da cidadania. O exercício da cidadania é muito importante, e as entidades que estão filiadas à FESPESP levam isso muito a sério. É uma bandeira de luta, um serviço público de qualidade, um servidor público respeitável, com condições de trabalho, com dignidade salarial e, o que é mais importante, que a gente possa dar a você, cidadão, tudo aquilo que você merece em função dos impostos pagos. Bom, pessoal, a edição de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar conectado conosco enviando as suas mensagens para o site www.fespesp.org.br ou acessando a nossa página no Facebook e no Instagram. Digita lá FESPESP e mande suas sugestões, seus comentários ou perguntas sobre o programa de hoje, tá legal? Para assistir o programa na internet, acesse nos endereços que estão aparecendo aqui na sua tela e não se esqueça que semana que vem, às 9 da noite, tem mais Cidadania e Serviço Público, discutindo tudo aquilo que interessa a você, servidor público. Obrigada pela companhia, grande abraço e até mais!